Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, naquele texto que fala a respeito de um julgamento, que é comumente referido como o julgamento das nações. Existem algumas visões diferentes a respeito desse episódio, desse texto de Mateus, capítulo 25, que eu vou já ler. Tem gente que acha que ali é um julgamento que acontece depois da grande tribulação, onde o arrebatamento já teria havido 7 anos antes, e aí há um outro arrebatamento no final da grande tribulação, e aí tem esse julgamento que seria para julgar as pessoas que vão entrar no milênio ou não, e aí teria 1000 anos de paz na terra, e aí depois teria um outro julgamento que seria o juízo final. Isso sem falar no julgamento da igreja no início da grande tribulação. Essa é a visão pré-tribulacionista, pré-milenista, para quem não sabe. E eu vou ler esse texto e refletir no seguinte: será que realmente é isso que o texto está falando? Será que é essa realmente a sequência dos acontecimentos? Será que esse julgamento significa realmente isso? Julgamento daqueles que vão entrar no milênio ou não? A maioria da igreja evangélica aqui no Brasil tem essa posição que eu falei, pré-tribulacionista, pré-milenista. Mas vamos ver o texto bíblico. Eu vou me deter só nesse texto bíblico praticamente, mas existem muitos outros textos que a gente pode ler para juntar as peças como um quebra-cabeça para poder compreender as verdades a respeito do fim dos tempos. Mas vamos ver aqui, ó. Mateus 25, versículo 31. Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler só alguns versículos que importam mais. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E aí ele vai começar o julgamento. Eu disse que eu não ia ler outro versículo, mas eu vou ler só um que está bem perto aqui do contexto, para poder dar uma ideia melhor do que está acontecendo aqui. Jesus, um pouco antes, em Mateus 24, está registrado, no versículo 30, Jesus diz assim, falando sobre a sua vinda: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Olha só que interessante. Uma volta visível, uma volta gloriosa. Todas as pessoas verão o seu poder e a sua glória. E ele vem com os seus anjos, que diz assim no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja que interessante, no discurso de Jesus, esse é o momento do arrebatamento. É o único momento em que ele relata o arrebatamento da igreja, dos seus escolhidos. E quando ele relata isso aqui, ele está relatando no final da grande tribulação. Depois dele falar da grande tribulação, ele fala do arrebatamento. Por que eu li esse texto? Porque ele é muito semelhante ao que diz aqui no início, quando diz que ele vem na sua majestade e os seus anjos vêm com ele, em Mateus 25, 31. E aí diz que ele se assentará no trono da sua glória. Então veja só a semelhança.
dos dois textos, Jesus está vindo com os seus anjos na sua glória, na sua majestade, de maneira visível. Então, a Bíblia não fala de dois arrebatamentos. Você não vai encontrar nenhum texto bíblico que fala de um arrebatamento no início da grande tribulação e depois Jesus vindo no final da grande tribulação e arrebatando de novo aqueles que foram fiéis na grande tribulação. Não existe essa divisão na Bíblia. A Bíblia só fala de um arrebatamento. É importante a gente entender isso. A Bíblia só fala de uma segunda vinda. Não existe várias etapas de uma segunda vinda. Sempre é relatado a segunda vinda como um dia único. É o dia do Senhor, é o dia da ira, é o dia da vinda, é o dia do juízo, é o dia, com D maiúsculo. É o dia da vinda de Cristo. E é o dia em que ele arrebata a igreja. E é o dia em que ele realiza muitas outras coisas também. Então nós vemos claramente no texto aqui que Jesus coloca esse arrebatamento que é único. Ele coloca como sendo algo glorioso, que ele vem com muita glória. E aí ele se assenta para julgar, se assenta no trono da sua glória, como diz aqui. E conforme o texto que eu li de Mateus 24, o arrebatamento acontece nessa hora, ou seja, no final da grande tribulação. Acontece o arrebatamento, quando Jesus vem de forma gloriosa, na sua majestade, com os seus anjos. Então, nesse texto de Mateus 25:31 que eu estou lendo para vocês, ele não fala do arrebatamento. Eu só li aquele texto para poder mostrar que nesse momento aqui em que ele vem, que é relatado logo no início, é o momento em que acontece o arrebatamento da igreja. E diz que logo depois ele se assenta no trono da sua glória. Agora que vem outra questão. Que trono é esse? Que julgamento é esse? Como eu disse, tem gente que acha que ele se assenta aqui, no final da grande tribulação, para julgar quem vai entrar no milênio ou não, para poder viver durante o período de 1000 anos de paz aqui na Terra, que segundo essa visão vai existir. Eu quero mostrar para vocês como esse julgamento aqui, na verdade, é o mesmo juízo final. É o mesmo julgamento do grande trono branco, que está relatado lá em Apocalipse, capítulo 21, se não me engano. É o mesmo julgamento. Embora eles sejam descritos de maneira diferente, isso não quer dizer que são eventos diferentes. Na verdade, eles são descritos de pontos de vista diferentes. Aqui Jesus falou com as suas palavras como seria o julgamento do juízo final, e lá em Apocalipse foi João que relatou a sua visão de como ele viu o julgamento. E na verdade não são dois julgamentos diferentes, mas são dois relatos que se complementam e mostram na verdade um julgamento único. Tem gente que acha que vai haver o julgamento da igreja depois do arrebatamento, antes da grande tribulação, aí depois tem um outro julgamento, julgamento das nações, depois da grande tribulação e antes de começar o milênio, e aí acham que tem um outro julgamento no final do milênio, que é o juízo final. 3 julgamentos diferentes, mas na verdade a Bíblia só fala de um julgamento. Jesus vem, arrebata a igreja, ele julga a igreja e depois imediatamente julga o mundo todo. E esse julgamento aqui é esse julgamento único, onde ele julga a igreja e também vai julgar o mundo todo. É tanto que a gente vê aqui que ele diz que todas as nações serão reunidas em sua presença, ou seja, todos os povos. Ele separa uns dos outros as suas ovelhas à direita e os cabritos à esquerda, ou seja, a igreja vai ser julgada também aqui nessa hora. Só que a igreja fica à direita, os incrédulos ficam à esquerda. No texto aqui, ele não relata o arrebatamento, ele não relata a ressurreição dos mortos,
Porque o objetivo aqui não é esse. Como eu disse, os textos se complementam. Você tem que ler as várias partes e ir juntando como um quebra-cabeça. Mas isso não significa que a ressurreição e o arrebatamento não aconteceu aqui. Acontece nessa hora. Só que o objetivo aqui é relatar o julgamento. Por isso que ele não fala do arrebatamento e da ressurreição. Então ele continua dizendo no versículo 34 assim: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa afirmação é interessante para a gente poder entender que julgamento é esse. Os benditos do Pai, que são as ovelhas que ele vai chamar naquela hora para entrar no reino, que reino é que eles vão entrar? Essa questão é interessante. Ele diz o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ora, dizem os pré-milenistas que aqui é um reino milenar na Terra. Se fosse um reino milenar, literal, de 1000 anos aqui na Terra, então esse reino já teria que estar preparado em algum lugar. Já teria que ser algo já pronto para só se manifestar depois da grande tribulação. Mas onde é que está esse reino físico preparado? Aqui na Terra não está. Nem no céu vai estar preparado um reino físico. Porque esse reino vai ser na Terra, segundo os pré-milenistas. Um reino na Terra, onde Jesus Cristo vai reinar com a igreja. Mas não há na Terra aqui nenhum local preparado para a manifestação desse reino aqui na Terra. Mas o texto diz que o reino está preparado desde a fundação do mundo. Que reino é que está preparado desde a fundação do mundo? Meus irmãos, o reino que está preparado desde a fundação do mundo é o reino dos céus, ou seja, a nova Jerusalém, que lá em Apocalipse diz que desce do céu ataviada como uma noiva. Ela já está preparada desde a fundação do mundo, a nova Jerusalém já está pronta. É o reino de Deus que está preparado para o seu povo. A nossa morada no céu está preparada desde a fundação do mundo. Desde quando Deus criou tudo, Ele já criou a nova Jerusalém para o seu povo, porque Ele já sabia que as pessoas iriam pecar e que ia ser necessário fazer uma nova criação, novos céus e nova terra. Então a nova Jerusalém ela já está preparada, ela é o reino que já está preparado desde a fundação do mundo, que no dia da vinda de Cristo, ela vai descer do céu, ataviada como uma noiva, e vai ser a morada dos santos. Então, isso vai acontecer, lá em Apocalipse mostra, logo depois do juízo final. A nova Jerusalém desce do céu, logo depois do juízo final. E é o que acontece aqui. Tem o julgamento, e aí Jesus diz: Vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É a mesma coisa, ele está chamando aqui, em outras palavras, as pessoas para entrarem na nova Jerusalém, que está preparado desde a fundação do mundo. Ele não está falando de um reino terreno, de um reino físico terrestre. O milênio, na verdade, ele é figurado. Esses 1000 anos compreendem o período desde a primeira vinda até a segunda vinda. Eu falei isso em outros vídeos, não dá tempo de mostrar isso aqui. Então, depois desse julgamento, eles entram num reino que é um reino que está preparado desde a fundação do mundo, ou seja, é a nova Jerusalém. Não é um reino físico aqui na Terra, porque não existe nada preparado aqui desde a fundação do mundo. Se fosse um reino físico aqui, ele ainda iria começar. Ninguém está vendo ele aqui agora. Não existe nada pronto aqui para a igreja na Terra. Então, do versículo 35 até o versículo 45, Jesus vai estar explicando para as pessoas o porquê que elas vão entrar no reino e outras não vão. Eu não vou ler o texto todo, depois, se você quiser, você pode ler, mas o texto fala o seguinte, que Jesus, o critério que ele vai usar para definir quem vai entrar nesse reino e quem não vai, é o fato
das pessoas terem dado de comer às outras, terem vestido as outras, terem visitado os doentes e os prisioneiros, ter dado de beber, ter ajudado o próximo, ter amado o próximo. Esse é o critério que Jesus usa para definir quem vai entrar no reino e quem não vai. Então eu vou só falar um pouco sobre isso aqui, porque esse texto mostra o seguinte, irmãos. Não está falando de salvação pelas obras, mas está mostrando que o verdadeiro cristão é aquele que vive uma vida de amor ao próximo. Embora ele não ame perfeitamente, mas ele viveu uma vida onde ele procurou fazer isso, onde ele se esforçou, onde ele buscou a Deus para viver isso. E o seu coração foi transformado de tal maneira que ele viveu isso na sua vida como prioridade, o amor ao próximo, manifestado através de atitudes. Essa é a característica da igreja. Lembra que Jesus disse: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, pelo fato de amarem uns aos outros. Então, quando nós amamos uns aos outros, nós estamos mostrando que verdadeiramente somos discípulos de Jesus. E é isso que vai diferenciar as ovelhas dos cabritos no dia do juízo final. As ovelhas são aquelas pessoas que amam o próximo, que ajudaram seus irmãos, que tiveram compaixão e misericórdia dos outros. E elas manifestaram assim que têm uma fé verdadeira. Os cabritos ou bodes são aqueles que não tiveram amor, que viveram a vida egoísta, individualista, não se preocuparam com os outros, não manifestaram misericórdia, graça, compaixão para com as outras pessoas. Por isso que elas vão ser rejeitadas e não vão entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque, como Jesus diz, toda vez que você fez algo de bom a um irmão, é como se você tivesse feito a ele. Então os salvos têm essa característica, são pessoas que amam o próximo, por isso eles são aqueles que vão entrar no reino de Deus. Agora eu quero ler um versículo interessante, o versículo 41, Jesus vai dizer para os cabritos, ou seja, os incrédulos, o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha só o que Jesus diz. Essa aqui é a condenação dos incrédulos. Afastem-se de mim, malditos, ou seja, que estão debaixo de maldição, para o fogo eterno. Que fogo eterno é esse? É o mesmo lago de fogo e enxofre que está preparado para o diabo e seus anjos. Então, o diabo ele não está no inferno ainda com os demônios. Ele ainda vai ser lançado lá. No livro de Apocalipse diz que primeiro é lançado o anticristo, depois o falso profeta e depois, por último, o diabo. Não, por último não. Depois é lançado o diabo no lago de fogo e enxofre. E depois do juízo final é lançado lá também todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Então, esse lago de fogo e enxofre é esse mesmo fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E essas pessoas aqui vão ser lançadas lá. O diabo não está lá ainda. Ele ainda vai ser lançado lá. Então, qual é o local que está preparado para o diabo e os seus anjos? É o Geena, o inferno, que é o lago de fogo e enxofre, o inferno definitivo, vamos dizer assim. Porque hoje tem o Hades, que é um local de sofrimento temporário, onde aquele que morre sem Cristo vai para lá. Mas o diabo ele não vai para esse lugar. Biblicamente falando, o diabo vai ser lançado no Geena, que é o lago de fogo e enxofre, o inferno definitivo. Isso só acontece depois do juízo final, depois desse último julgamento, depois de todas as coisas. Então, nesse momento aqui, essas pessoas são lançadas nesse lago de fogo e enxofre, nesse fogo eterno, que é o que está preparado para o diabo e seus anjos, que é o inferno definitivo. Então isso prova o quê? Se a visão pré-milenista estivesse certa, e essas pessoas estivessem sendo lançadas nesse momento agora no Hades,
o Hades não é o local preparado para o diabo e seus anjos, mas sim o inferno definitivo, o lago de fogo e enxofre. Então estaria tendo uma contradição aqui. Então, na visão pré-milenista, depois, primeiro tem esse julgamento das nações antes do milênio, e na interpretação deles, essas pessoas aqui estariam sendo lançadas no Hades. E só depois de 1000 anos é que elas seriam lançadas realmente no lago de fogo e enxofre, para onde o diabo vai. Agora veja a contradição. Se fosse verdade essa diferença de 1000 anos aqui entre esses dois julgamentos, esse julgamento que os pré-milenistas dizem que é o julgamento das nações e o juízo final, se houvesse esse intervalo, então haveria uma contradição na Bíblia. Porque se o texto de Apocalipse diz que o lago de fogo e enxofre é algo que vai ser inaugurado pelo diabo, vamos dizer assim, no juízo final, então como é que as pessoas já estão sendo lançadas antes do milênio no local que está sendo preparado, que foi preparado para o diabo? Não sei se você percebe a contradição, mas não é possível as pessoas serem lançadas no lago de fogo 1000 anos antes do diabo, porque diz o texto aqui que esse local foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Eles vão ser os primeiros a serem lançados lá. E esse texto está dizendo que as pessoas estão sendo lançadas lá, nesse local que foi preparado para eles, para o diabo. Então, se elas estão sendo lançadas nesse local, com certeza esse momento aqui é depois do juízo final. E esse julgamento aqui é o juízo final. Porque senão elas não poderiam estar sendo lançadas nesse local que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, haveria uma contradição aí, o texto estaria se contradizendo se houvesse esse intervalo de 1000 anos. Então, isso prova que esse julgamento aqui é o julgamento final, porque as pessoas estão sendo lançadas no local definitivo. Então, mas eu vou ler outra coisa aqui para provar isso. Lá no versículo 46 diz: E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse versículo clareia mais ainda. Ele está mostrando claramente que depois desse julgamento aqui, uns vão para o castigo eterno e outros para a vida eterna. O que é a vida eterna? É a morada no céu que ele está falando aqui. Morada no céu com Deus. O que é o castigo eterno? É o lago de fogo e enxofre. Depois desse julgamento aqui, as pessoas não vão entrar num reino de 1000 anos. Então esse julgamento aqui não é um julgamento para definir quem vai entrar num reino físico de 1000 anos aqui na Terra. Esse julgamento é o mesmo juízo final, que define quem vai para a vida eterna e quem vai para o castigo eterno. Depois desse julgamento, o que vem depois é a eternidade. Então isso prova que esse julgamento aqui não é diferente do juízo final. É o mesmo juízo final, só que relatado com outras palavras. Então, essa diferença que os pré-milenistas fazem, dizendo que esse julgamento aqui é um julgamento onde Jesus vai definir quem vai entrar no milênio ou não, e depois de 1000 anos é que vai ter o juízo final, essa diferença na Bíblia não existe. Isso prova que não existe um milênio de 1000 anos. Depois que Jesus vem, ele já vai julgar todas as pessoas. Porque depois que ele vem, esse julgamento aqui já é um julgamento onde as pessoas vão ou para a vida eterna ou para o castigo eterno. Elas não vão ou para o Hades ou para morar na Terra, num período de 1000 anos. Quem for julgado como justo aqui, não vai continuar morando na Terra por 1000 anos. Vai para a vida eterna, é o que o texto está mostrando claramente. Então, nós vemos por esses indícios aqui no texto que isso prova que o arrebatamento
é no final da grande tribulação. E aí no final da grande tribulação vai haver o juízo final. Não vai haver um milênio de 1000 anos aqui na Terra. E se você ler muitos outros textos da Bíblia, eles vão fortalecer essa mesma posição. Vão dar esse mesmo entendimento. Então é isso, eu espero que essa reflexão tenha ajudado você a compreender o significado desse julgamento relatado por Jesus aqui em Mateus 25. E que esse texto possa servir de crescimento para as nossas vidas, para a gente compreender aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.